Bom dia para todos presentes aqui hoje. Iremos apresentar nossos TCC referente a uma gestão de compliance das médias e grandes empresas dentro do ambiente corporativo e contábil. Eu sou Leandro Vladimir e juntamente com meu grupo, que tem como os integrantes o Alejandro Baz, Carolina Macedo, Eduardo de Oliveira, Ellen Giovana, Gustavo de Andrade, Leonardo Leite e o Wesley Pires. Tivemos como orientadores o professor Dr. Eleazar de Araújo e o professor especialista José Luiz Tomás. O tema escolhido aborda a seguinte justificativa. Ele retrata a importância de se conhecer e estudar a gestão do compliance, aplicada a todas as normas demandadas pelas entidades congressadas da área contábil, como o Conselho Federal de Contabilidade, também chamado de CFC, o CVM, Comissão de Valores Mobiliários, além do Embracon, Instituto Brasileiro de Contadores. Pode-se notar também que, atualmente, tais profissionais ainda não cumpriram as exigências para o completo exercício da gestão de compliance. Coube à pesquisa o seguinte objetivo geral alcançado: identificar a importância da aplicação da gestão do compliance na publicação das demonstrações financeiras das médias e grandes empresas. Delimitando o objetivo específico que vem para auxiliar a identificação dos riscos do incumprimento das normas específicas contábeis dentro do cumprimento da gestão de compliance, tem-se os seguintes propósitos: conhecer os riscos aplicados pelo não cumprimento das normas específicas de contabilidade no cumprimento da gestão do compliance, demonstrar os resultados obtidos do cumprimento da gestão do compliance em diversos segmentos do ambiente corporativo, analisar o funcionamento das médias e grandes empresas que fazem uso da gestão do compliance. O trabalho teve como hipótese os seguintes pontos. Primeiramente, após os estudos realizados, se esperava um profundo esclarecimento sobre o que é o compliance. Também se esperava descobrir que não seguia um sistema de compliance e trouxesse riscos para a empresa, e logo descobrir quais são esses riscos. Além disso, se tinha expectativa de entender as vantagens que um sistema de compliance efetivo pode trazer para uma empresa seu ambiente corporativo, sejam elas nos quesitos financeiros, econômicos, sociais e ou legais. E também descobrir que o compliance afeta positivamente as demonstrações financeiras e como elas funcionam dentro de um sistema de compliance. O trabalho se embasa em alguns autores para a sintetização do que foi estudado. Então, é ressaltado aqui os escritores que tiveram maior pertinência na teorização da pesquisa. Sendo assim, o desenvolvimento conta com Sérgio Deildícibus e Eliseu Martins, com Contabilidade Introdutória e Manual da Contabilidade Societária, sendo ambos grandes alicerces de estudo para entender os elementos patrimoniais e como eles assumem grande importância. Foi um ponto da pesquisa interessante para compreender a revisão das demonstrações financeiras. Entra neste ponto também a obra Análise das Demonstrações Contábeis, Contabilidade Empresarial, de José Carlos Marion. Agora, Wagner Giovannini e Marcos Assi, com Compliance, a excelência na prática e a Compliance, como implementar, de forma animadora, expandiram completamente a visão de Compliance no trabalho. O que antes era uma ferramenta que cria o comprometimento de estar em conformidade a cumprir normas legais regulamentarizadoras, passou a ser a ferramenta que de fato cria o ato da conformidade, mas que não basta apenas implementar e sim praticá-la, cabendo a quem gere, acatar e nutrir. O compliance também interage com os colaboradores quando a conduta ética melhora a comunicação na cadeia de sucessão de conformidades dentro da empresa. Se tratando da metodologia de trabalho, ela foi feita através de uma pesquisa exploratória, baseada em livros da área contábil, revistas técnicas, artigos científicos publicados pelo Congresso de Contabilidade e Auditoria. Teve-se o intuito de demonstrar a importância da gestão de compliance e da publicação das demonstrações financeiras. Assim, baseado nisso, foi realizado um questionário direcionado aos profissionais que exercem atividade de compliance e a contadores que têm o conhecimento prévio ou não desta ferramenta. A realização dessa pesquisa teve o objetivo de, primeiramente, colher dados. Assim, pôde-se reuni-los para pensar sobre os resultados, a fim de fomentar as respostas fornecidas e assim transmiti-las através deste trabalho. Como desenvolvimento do trabalho, serão abordados os tópicos conceito de contabilidade, porte da empresa, pilares do compliance, governança, compliance e auditoria e demonstrações financeiras. A contabilidade é o processo de registros financeiros de uma empresa. Esse processo conta com uma série de ferramentas de demonstrações que devem conter toda a movimentação contábil de forma simples, constando desde os fatos geradores aos livros diários, análises financeiras profundas, registros de transações e entradas e saídas de mercadorias. De forma geral, é toda a trajetória do patrimônio da empresa. É importante conhecer como é classificado o porte das empresas, que é através do seu faturamento mensal, mas também é tratado de acordo com o número de empregados. Em microempresas,
Em comércios e serviços, vai até 9 empregados, e em indústrias vai até 19 empregados. Empresa de pequeno porte, em comércio e serviço, vai de 10 a 49 empregados, e em indústrias vai de 20 a 99 empregados. Empresa de médio porte, em comércio e serviços, vai de 50 a 99 empregados, e em indústria vai de 100 a 499 empregados. Já as grandes empresas vão de 100 ou mais empregados em comércio e serviços e de 500 ou mais empregados em indústria. O tema abordado fala sobre o compliance, que vem do verbo to comply do inglês, que significa cumprir em uma tradução direta, e é o que reflete o objetivo do compliance, que é garantir o cumprimento de normas e éticas dentro da empresa. Logo, aplicar o programa em uma instituição diz respeito a configurar e garantir o cumprimento de normas, não apenas normas legais amparadas por lei, mas também normas éticas que se enquadram dentro do perfil e dos interesses da empresa. Para a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, abre aspas, para qualquer instituição, confiança é um diferencial de mercado. Em geral, as leis tentam estabelecer controles e maior transparência, mas estar em conformidade apenas com as leis não garantem um ambiente totalmente em compliance. Fecha aspas. Isso quer dizer que não é simplesmente ter uma empresa seguindo todas as leis rigorosamente que tudo vai dar certo. Como a própria FEBRABAN diz, confiança é um diferencial de mercado. Não são as leis que geram confiança para a empresa, mas sim as pessoas que trabalham nela. E o que ajuda a gerar mais confiança é o programa Compliance. A norma brasileira fala sobre compliance na Lei nº 12.846 de 2013, conhecida como Lei Anticorrupção. Ela foi regulamentada pelo Decreto nº 8.420 de 2015. O artigo 41 da regulamentação conclui que o programa forma-se pelo conjunto de ferramentas e procedimentos internos, sendo elas o incentivo à denúncia de desvios fora do conjunto ético colocado pelo programa, a presença de políticas, auditorias e a conduta, que são cruciais para o bom desempenho do compliance. Tudo isso orquestrado pela pessoa jurídica, sempre objetivando remediar fraudes, irregularidade e desvios que são cometidos contra a administração pública. O compliance conta com 3 pilares, conhecidos como os pilares do compliance. Para Marco Assi, os pilares do programa compliance são prevenir, detectar e responder. O esquema elaborado pelo autor começa com o dito top-down, onde ele quer dizer que o exemplo vem de cima. No caso da auto-administração, tendo em mente que não basta a implementação do compliance, e sim praticá-lo. Cabe às pessoas que coordenam acatarem e assim nutrir uma cadeia de sucessões de ações de conformidade dentro das empresas. O primeiro pilar é prevenir. O autor induz o raciocínio de que nesta fase da aplicação, a pessoa jurídica deve ser mais incomplacente, sabendo dar o devido treinamento, implantar a comunicação e a centralização de informações do programa, mas também não se deixar por esquecido que, apesar da rigidez ao aplicar o programa, ter sabedoria na cobrança de tarefas de acertos e erros é necessário, assim cultivando a funcionalidade do pilar com a integralização das pessoas para com o programa. O segundo pilar é a detecção. A dica é que haja auditorias rotineiras, análises e revisões do programa de compliance continuamente para que tenha também a eficácia e que os próprios colaboradores sejam eficazes. E por fim, as respostas às não conformidades. Marcos Assi diz, abre aspas, com a avaliação das condutas e com as políticas de consequências devidamente trabalhadas em conjunto com o nosso código de conduta e ética, regra básica. As consequências devem ser claras e devemos evitar conflitos de interesses nas tomadas de decisões em relação às não conformidades apontadas. Fecha aspas. Logo, entende-se que o compliance abrange todas as áreas constituintes de uma empresa. É importante saber que a elaboração de um programa eficaz envolve conhecer o tamanho, a capacidade e a organização da companhia que vai aderi-lo. É comum que a governança corporativa e a auditoria interna sejam confundidas com o compliance. A governança corporativa, de forma geral, visa a ética, boa imagem da empresa e demonstrar a confiabilidade da empresa para acionistas, clientes, fornecedores, governo, seus funcionários e demais empresas. Ela é entendida como um sistema em que é constituído processos e condutas, além de costumes e políticas que promovem organização, harmonia, monitoramento e fiscalização das ações de tal empresa, com a principal finalidade a de melhorar a gestão, garantindo que os executivos gerenciem as empresas no padrão de ética, honestidade e efetividade. Por possuírem objetivos similares, é comum que a governança corporativa e o compliance sejam confundidos. A diferença é simples. Enquanto o compliance busca o cumprimento de leis e normas, incluindo normas internas de ética, a governança busca criar uma gestão ética, alterando a mentalidade dos gestores para tal. Ambos os programas funcionam como complementos um ao outro, existindo situações onde o programa de compliance faça parte de um plano maior de governança corporativa. Já a auditoria interna é um processo que ocorre sem associação com nenhum outro setor da empresa, e que tem por objetivo buscar, encontrar e oferecer soluções a erros dentro dos processos da mesma. A auditoria e o compliance funcionam separadamente, porém acrescentam uma a outra de forma que seja tirado o melhor proveito de cada parte, com o compliance implantando as normas, a auditoria apontando as falhas e o compliance implantando as normas de forma melhorada e assim por diante. Seguindo com os gráficos gerados a partir das respostas obtidas no questionário, na sua perspectiva, a ferramenta Compliance melhora o relacionamento com outras empresas, consumidores e colaboradores?
Percebe-se que 56% dos profissionais concordam que o compliance melhora o relacionamento da empresa com os consumidores e colaboradores, seguidos de 38% que concordam parcialmente e 6% que discordam. Após analisar os dados obtidos, chegou-se à conclusão que uma proporção das pessoas concordam parcialmente com a pergunta e mais da metade das pessoas concordam. Sendo assim, mostra que de fato o compliance melhora o relacionamento com outras empresas, consumidores e colaboradores. Seguindo a análise das respostas, temos a seguinte pergunta que se sobressaiu. Você concorda que adotar o compliance pode fazer o trabalho da contabilidade mais devagar e burocrático? Sendo assim, um ponto a ser considerado negativo? Percebemos então que 56% dos entrevistados responderam que discordam desta afirmação, enquanto 19% disseram que discordam parcialmente, 13% que concordam parcialmente e por fim 12% que concordam plenamente. Apesar de somarem 25% que concordam e concordam parcialmente, é quase unânime entre os que discordam com a pergunta que, mesmo se o compliance torna a contabilidade mais lenta e burocrática, isso não deve ser considerado contraponto. Prosseguindo com a análise dos gráficos, podemos notar que, em resposta da pergunta, podemos afirmar que a implantação da convivência da ferramenta Compliance ajuda a solucionar os problemas com atividades ilícitas, focando em reduzir os riscos de incidências de fraudes contábeis e desconformidades? Cerca de 81% respondeu que sim, 13% não soube responder e 6% não concorda com a pergunta. Entre as justificativas recebidas, houveram duas que chamaram a atenção. A primeira, que foi: o compliance ajuda tanto a diminuir as fraudes quanto a achá-las mais rapidamente. E a segunda, pois o compliance auxilia na gestão de fraudes, já que contém programas como canal de denúncias e treinamento dos funcionários para lidar com os mesmos. Podemos ver que a maioria dos correspondentes acredita que a efetividade do compliance pode evitar problemas relacionados a fraudes e a outros erros, mostrando que a confiança do compliance é abrangente. Porém, houve uma pequena parcela que não acredita nisso e outra que não soube responder, o que reafirma que o compliance ainda não está ao alcance de todos. Prosseguindo. Dando sequência às análises, podemos notar que, em resposta à pergunta, você considera que a ferramenta Compliance no âmbito contábil de auditoria pode cooperar para melhores revisões do cumprimento de metas das demonstrações financeiras da empresa auditada? Nem dos dados recolhidos se viu que 13% não souberam responder, 6% não concordam e tem-se um total de 81% que concordam com o fato de o compliance coopera para as melhores revisões das demonstrações financeiras. Entre as justificativas recebidas, é válido ressaltar duas. Sim, pois a empresa minimiza ao máximo os riscos, e a outra, os controles internos bem elaborados ajudam muito nas análises das demonstrações. É um trabalho que soma para a melhor transparência dos dados contábeis. Então, sintetiza-se que a maioria dos profissionais concordam que o compliance auxilia na revisão das demonstrações financeiras, o que é coerente. O programa incentiva melhores revisões dos documentos contábeis, o que ajuda a prevenir erros na hora da tomada de decisão, antes das suas publicações e evita problemas lícitos futuros. Seguindo as regras emanadas das entidades congraçadas da área contábil, e que juntamente com a auditoria podem sim melhorar a empresa no âmbito das revisões das demonstrações financeiras. Ao longo do desenvolvimento do trabalho, foi constatado a importância de um bom sistema de compliance dentro das empresas, virando uma peça-chave para a organização garantir que está dentro da lei e que também esteja cumprindo com os valores éticos aplicados a ela, além de colaborar com a relação com as outras entidades. Através da pesquisa teórica e questionário, foi possível cumprir com o objetivo geral desse estudo, onde se tinha como propósito identificar a importância do compliance dentro das médias e grandes empresas e como ele afeta as demonstrações contábeis. Partindo aos objetivos específicos, foi possível chegar ao objetivo de identificar os riscos relacionados ao incumprimento das normas específicas contábeis dentro da gestão de compliance. Esse objetivo foi cumprido através do entendimento da pesquisa bibliográfica. Com o questionário, chegou-se ao objetivo do trabalho de demonstrar os resultados obtidos da gestão do compliance em múltiplos ambientes contábeis dentro das áreas corporativas da empresa, tal como a financeira, a produtiva e o investimento, e entre outras. Por último, mas não menos importante, teve-se o objetivo específico de analisar o funcionamento das médias e grandes empresas que já fazem o uso da gestão de compliance. Porém, ela foi parcialmente realizada, já que não se obteve uma captação suficiente de informações para realizar uma análise sobre o funcionamento das médias e grandes empresas que já fazem o uso do compliance. As hipóteses foram confirmadas ao final do trabalho, onde notou-se que haverá sérias consequências para as empresas que não seguirem as normas contábeis do cumprimento da gestão do compliance, entre elas a probabilidade do surgimento de uma má reputação, a vulnerabilidade a escândalos e sanções legais.
Consequentemente, encontrou-se também as vantagens que esse programa traz, sendo algumas delas um ambiente mais ético, uma segurança maior em relação à lei e ao seu cumprimento, e a construção de uma empresa com mais atrativos para possíveis investidores e parceiros. O trabalho também forneceu um grande entendimento sobre as funcionalidades do programa do Compliance, suas variadas aplicabilidades, mas claramente o caminho que o mesmo abre na área contábil, onde quer uma organização e atenção. Essas são nossas referências bibliográficas. Essas são as referências webgráficas. Gostaríamos de agradecer primeiramente à banca e a todos os que se dispuseram e nos agraciaram com a presença. Gostaríamos de agradecer aos professores orientadores, professor Dr. Eliezer de Araújo e professor especialista José Luiz Tomás, que nos auxiliaram durante todo o processo. Agradecemos também a todos os colegas de classe, nossos familiares e professores que nos acompanharam durante todo o percurso e nos mantiveram firmes para continuar, mesmo diante do cenário atual de pandemia. Obrigada a todos e encerramos assim nosso trabalho. Gostaríamos de